informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa terça-feira, dia 5 de janeiro, levando para vocês os seguintes destaques. Mercado do boi gordo deve seguir comprador em 2021. Mato Grosso do Sul teve aumento de 77% nos crimes ambientais em 2020. Janeiro tem mamão, melancia, quiabo e pepino que estão na safra. Exportação de carne suína bateu recorde em 2020. E o Cerrado Goiano abriga maior produtor de bucha vegetal da América Latina. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991, sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! O dia começa com sol entre muitas nuvens em Dourados e região. Esse tempo parcialmente nublado pode vir acompanhado de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender aos seus consumidores. E agora, além de produzir o leite de qualidade, também está oferecendo toda a delícia do queijo tipo frescal. Novidade em sua mesa, ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é leite Cambi. Laticínios Cambi. Telefone 3424-1213. Gecom Energia, empresa especialista em energia solar em propriedade rural. Instale uma usina solar em sua propriedade e gere sua própria energia. Parcelamento em até 120 vezes com as melhores taxas do mercado. Solicite o orçamento sem compromisso, que enviaremos um técnico especializado até você. Atendimento em todo Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Paraná. Ligue 67 3453 3148 ou WhatsApp 67 99819 7319. Gecom Energia, energia limpa e inesgotável a um passo de você. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O friboi de Ponta Porã pagou R$ 250 pela arroba do boi gordo. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, a R$ 260 à vista. Vaca gorda a R$ 240 no friboi e a R$ 250 no Brasil Global. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 68 e a de soja a R$ 140, informou a GD Corretora. Vai construir ou reformar? A Nível Materiais de Construção tem tudo o que você precisa, do básico ao acabamento, sempre com o melhor preço e qualidade. Seja no sítio, chácara ou fazenda, a Nível entrega para você em Dourados e toda a região. Então você, amigo da cidade ou do campo, que precisa construir ou reformar, a Nível está pronta para te atender. Nível Materiais para Construção, degrau a degrau com você. Rua Potrerito 2115, Jockey Clube. Fone 3424-4008. Melhor para a lavoura ter Singenta pra ajudar.
A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comide traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comide representa Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comide. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Os preços internos do arroz quebraram recordes em 2020. Para se ter uma ideia, em um comparativo anual, entre 29 de dezembro de 2019 e a última terça-feira, o indicador Exalc-Senar do arroz tipo 1 posto na indústria no Rio Grande do Sul, preço à vista, quase que dobrou, com a alta acumulada de 99%, saindo de R$ 47,23 a saca de 50 quilos em 2019 para R$ 94,00 a saca. Ao longo do ano passado, o valor chegou a ser até maior do que o registrado na última semana de 2020, com recorde na série histórica de R$ 106,00 a saca em meados de outubro. A feijoada é um prato típico do Brasil e são poucos aqueles que não gostam ou que não provaram essa mistura de feijão preto com partes do porco, com uma pitada de carne bovina como o charque. Esse prato junta duas cadeias importantes do nosso agronegócio: a criação de suínos e a lavoura de feijão, que movimentaram mais de 40 bilhões de reais em 2020. Nos dois casos, a produção se concentra no sul do país. Na carne de porco, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul lideram os números no Brasil. Já o feijão preto vem na maior parte dos agricultores paranaenses, muito à frente dos gaúchos e catarinenses no top 3. E mesmo com os números expressivos no campo, os dois setores buscam aumentar o consumo desses alimentos no país. A carne suína é apenas a terceira mais comprada. Já os agricultores observam as pessoas comendo menos feijão ano após ano. Uma boa feijoada deve ter miúdos de porco. O motivo é que o colágeno desses cortes ajuda na textura do caldo para que ele não fique muito aguado. A pecuária registrou preços recordes para a arroba nesse ano diante da oferta restrita de animais e a procura lá de fora aquecida. O mercado trabalhou com preços elevados devido à retenção de fêmeas para a produção de bezerros. Isso foi muito bom diante de uma demanda interna enfraquecida pela pandemia do coronavírus, apontou o analista de mercado da Scott Consultoria, Alcides Torres. Para esse ano, a expectativa é que tenha um aumento sutil na oferta de animais e isso não deve impactar na formação de preços. A análise que fazemos agora é válida para esse momento, mas devemos seguir com um cenário parecido do que foi visto em 2020. Se acontecer como nos anos anteriores, podemos ter um ano de 2021 bem comprador diante da oferta de animais bem comedida, disse o Torres. O consumo de alimentos nas redes de restaurantes acabou sendo afetado pelo isolamento social. Por outro lado, o governo disponibilizou o auxílio emergencial e ajudou a população menos favorecida. Tivemos uma mudança no perfil de consumo, pois aumentou a participação de carne no mercado externo e houve uma mudança de hábitos no consumo de carne dentro do Brasil, destacou o analista. Em 2020, a Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul registrou um aumento de 77% nas autuações. Ao todo foram aplicados R$ 24.500.000 de multas para 1.198 pessoas autuadas. De acordo com a PMA, infrações contra a flora foram as mais predominantes no ano que se passou, quando comparadas com as de 2019.
e é compreendido um aumento de 245 autuações do tipo. Grande parte dos crimes ambientais registrados foi contra a flora. Nas propriedades rurais, as pessoas continuaram desmatando e explorando madeira ilegalmente durante 2020, comentou Ednilson Queiroz, tenente-coronel da PMA. Logo após estão as infrações de pesca, que somaram 414 em 2020 e apenas 188 no ano anterior. Infrações por poluição também apresentaram alta. 106 autos foram confeccionados contra 77 no ano de 2019. Contra a fauna, ou seja, a caça, 100 pessoas foram autuadas. A Polícia Militar Ambiental recolheu no sábado 2 filhotes de maritaca que haviam sido abandonados provavelmente por um traficante de animais, dentro de uma caixa de papelão que estava embaixo de uma árvore, próximo a um loteamento, perto do reservatório da usina hidrelétrica Sérgio Mota, em Anaurilândia. Os policiais ambientais recolheram as aves após serem acionados por um morador do loteamento. A PMA suspeita que o traficante de animais que retirou os filhotes do ninho abandonou as aves assim que soube que a fiscalização estava atuando naquela região. As aves foram recolhidas e encaminhadas ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres em Campo Grande. O médico, compositor e músico Paulo de Tarso Stein Ribeiro, de 59 anos, morreu no sábado passado em um hospital particular de Campo Grande por Covid-19. Ele estava internado havia 17 dias por causa da doença e no dia 1º havia sofrido uma piora significativa no seu quadro de saúde. O sepultamento ocorreu na manhã deste domingo no cemitério Jardim da Paz, em Campo Grande. Paulo de Tarso era compositor de sucessos como Ciúme Bobo, gravado por Marlon Maciel e grupo, e do chamamé Roda de Tereré, gravado pelo Grupo Zíngaro. Mamão, melancia, ameixa e figo são algumas das frutas que entraram na safra no final de 2020 e que continuam com boa oferta agora em janeiro. O pico da colheita do limão, por sua vez, começa tradicionalmente em janeiro, mas, segundo produtores do setor, o período de maior oferta nesse ano acontecerá a partir da segunda metade de fevereiro. Entre os legumes, o destaque do mês fica com o quiabo, que pode ser encontrado por um bom preço até maio. A exportação de carne suína bateu recorde em 2020 e teve aumento de cerca de 40%, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal. Com a pandemia de coronavírus, a procura por alimento aumentou em todo o mundo e grande parte da produção brasileira foi enviada a países asiáticos. Os principais compradores da carne suína brasileira são, basicamente, China e Hong Kong. Quase 70% de todo o volume exportado tem como destino esses países, afirmou Edmar Gervásio, técnico do Departamento de Economia Rural, o DERAL, do Paraná. Esse estado é o terceiro maior exportador do país e fechou 2020 com cerca de 120 mil toneladas de carne suína embarcadas. O preço pago ao criador por quilo no Brasil também saltou, de R$ 4,44 para R$ 7,17, valor nunca antes praticado aqui no país. O Cerrado de Goiás abriga o maior produtor de bucha vegetal da América Latina. Apesar de muita gente ainda ver a planta como um complemento na renda familiar, um empresário de Pirenópolis previu o potencial do seu cultivo. Há 20 anos, Alisson Félix Lopes investiu no negócio e por ano tem produção de 1 milhão de buchas, segundo reportagem do Globo Rural. Atualmente, a propriedade de 30 hectares conta com 60 mil pés de bucha. Ele mesmo possui uma empresa que faz o beneficiamento das buchas e são mais de 100 funcionários para trabalhar na produção. De acordo com o produtor,
o potencial da bucha vegetal é grande no Brasil. Em uma pesquisa própria, ele apontou que em 10 consumidores, 3 utilizam a bucha vegetal. Na fazenda de Alisson, a espécie utilizada é de origem africana e tem que ser irrigada dia sim, dia não. Eliminar terrenos baldios em áreas urbanas, produzir e fornecer hortaliças para o consumo de escolas e famílias e melhorar a qualidade da alimentação da comunidade são algumas das vantagens da implantação das hortas comunitárias nas cidades. Instaladas em lotes vagos, que muitas vezes são utilizadas como depósito de entulho e se transformam em focos de doenças, a produção das hortas comunitárias abastece os que moram perto desses terrenos, com o apoio técnico da Embrapa. Na maioria dos casos, a produção é feita a partir dos princípios de agricultura orgânica. Há 15 anos, em uma área pública de 5.000 metros quadrados, ou meio hectare, a terra vermelha deu lugar a hortaliças e árvores frutíferas, tornando-se o que é considerada hoje a maior horta urbana do Distrito Federal, o Instituto Horta Girassol. Nossa parceria não para. A Wilton Pneus caminha junto ao produtor. Atendimentos à distância e entregas para toda a cidade. Marcas de alto renome para todas as suas necessidades. Produtor, não deixe a sua manutenção para depois. O Brasil precisa de você agora, mais do que nunca. Wilton Pneus, plantão de atendimento nesta quarentena no 981228234. Avenida Marcelino Pires, 283, Jardim Clímax, Dourados. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Ambientalistas cobram ações imediatas para evitar a repetição de incêndios florestais em 2021. Prevenção imediata de incêndios florestais e manejo integrado do fogo são fundamentais para evitar, em 2021, a repetição dos recordes de queimadas que devastaram os biomas brasileiros em 2020, sobretudo no Pantanal. Essas estratégias preventivas foram recomendadas por especialistas ouvidos em reunião virtual da Frente Parlamentar Ambientalista. Doutora em Ciências Geofísicas, a professora do Departamento de Meteorologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Renata Libonati, ressalta que a presença do fogo nos biomas é reflexo da sinergia entre clima, vegetação e atividade humana que funciona como ignição das chamas. Ela apresentou dados que projetam um risco de fogo mais intenso e severo até o ano 2100 por conta do aumento da temperatura global e da redução da umidade relativa do ar em biomas mais áridos, como o Cerrado. Além de recomendar o cumprimento das metas de redução dos gases do efeito estufa previstas no Acordo de Paris, Libonati defende melhorias imediatas em 3 frentes de combate ao fogo: manejo integrado, fiscalização e monitoramento. A meteorologia a gente vai conseguir prever com cada vez melhores condições de previsão do tempo, melhorar a rede de monitoramento das estações meteorológicas, por exemplo, em si, reduzir emissões. As outras 2 vertentes, a parte da ignição, através da educação e da fiscalização, melhoria de políticas públicas, e a vertente da vegetação, a gente vai conseguir, através do manejo integrado do fogo, ter uma melhor gestão da paisagem e fazer com que os efeitos do clima sejam cada vez menos intensos, digamos assim, na propagação do fogo. Renata Libonati citou resultados positivos de redução das queimadas na terra indígena Cadiuel por meio do manejo integrado do fogo desde 2014. Os Cadiuel habitam o Mato Grosso do Sul, no bioma Pantanal, o mesmo que em 2020 perdeu uma área de vegetação equivalente à devastada ao longo de 18 anos, segundo o relatório da Comissão Externa da Câmara que investigou as queimadas nos biomas brasileiros. A professora do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília, Isabel Schmidt, afirma que a prevenção deve começar desde a chegada da chuva na região centro-oeste. As queimas prescritas, elas são feitas em diferentes épocas do ano, inclusive no período chuvoso. Então tem lugares que fazem queima prescrita durante os veranicos de dezembro, de janeiro, e é uma forma de reduzir o combustível que está seco, o capim que está seco, que está morto. E aí o que a gente chama de janela de queima, né? Qual é o período em que é possível fazer queimas controladas, queima prescrita, porque ela se extingua naturalmente. Depende do lugar e depende do ano. Também especializado em ecologia e ciências biológicas, o professor da UNB, Braulio Dias, reforça o papel preventivo das chamadas queimas prescritas. Esse esforço de
praticar o manejo integrado do fogo está baseado em anos de pesquisa sobre a ecologia do fogo. Então, existe já uma tradição bem estabelecida em vários países do mundo. Esse tema tramita na Câmara dos Deputados por meio do projeto de lei que cria a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. O texto prevê medidas para reduzir o impacto dos incêndios florestais e do uso indevido ou não autorizado do fogo na vegetação. Cerca de 40 deputados assinaram um requerimento de urgência para a votação da proposta no plenário da Câmara, em uma iniciativa da coordenadora da Comissão Externa sobre Queimadas nos Biomas Brasileiros, deputada professora Rosa Neide, do PT do Mato Grosso. O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, lembra que o manejo integrado do fogo já tem apresentado bons resultados em alguns estados e unidades de conservação, como o Parque Nacional das Emas, em Goiás. Mas Agostinho afirma que as regras devem ser claras quanto à aplicação da técnica. A gente não tem hoje pessoas preparadas para fazer combate a incêndio. Brigadistas normalmente têm uma efetividade maior que o próprio Corpo de Bombeiros, que normalmente é treinado para fazer combate de incêndio em cidades. As técnicas são diferentes. A gente precisa preparar o país, incluindo um arcabouço jurídico para isso. Então, um projeto de lei que regulamenta o manejo integrado do fogo, embora a gente já tenha tido a inclusão dessa técnica no novo Código Florestal, é importante que a gente faça a regulamentação disso, é essencial. A Frente Parlamentar Ambientalista destaca que o manejo integrado do fogo envolve respeito a práticas tradicionais, planejamento, conhecimento técnico-científico, educação e mobilização. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.